Olá a todos, este é o tutorial de manuseio do equipamento para a realização de ultrassonografia, o Philips Lumify. Este equipamento foi adquirido pela Prefeitura Municipal de Salvador para serem utilizados, um conjunto de equipamentos para serem utilizados nas ambulâncias do SAMU 92 Salvador e também unidades de pronto atendimento às UPAs 24 horas. O Núcleo de Educação Permanente ficou com a função de capitanear esse processo de capacitação e conta com o apoio de diversos colegas médicos para realizar tanto as estações teóricas, a apresentação do conteúdo teórico, quanto o conteúdo prático. Então, antes de tudo, agradecer a todos eles em nome do Núcleo de Educação Permanente pela sua colaboração, sem fins lucrativos. Tá? Outra coisa importante é que o Núcleo de Educação ele vai deixar este tutorial disponível também na internet. Então, para acesso em link vinculado ao YouTube, para caso contrário, em dúvida, se o colega quiser acessar este conteúdo, poderá fazê-lo à distância também, né? Seja durante o seu plantão ou em um eventual acesso remoto, se assim quiser. Pois bem, estes equipamentos, na verdade, é um conjunto de equipamentos, eles virão numa bolsa e todo esse conjunto será composto de um tablet que já vai vir com o aplicativo Philips Lumify instalado. Também nós teremos os transdutores, aí vai depender muito do que for pactuado a princípio para aumentar o alcance de equipamentos, né, e consequentemente disponibilizar para mais unidades e atingir um maior número de pacientes. Nem todos os transdutores ficarão juntos. Então, entre os três disponibilizados, que eu vou mostrar mais à frente, a proposta inicial é que um equipamento fique em cada unidade do SAMU Salvador. Além disso, vai vir o cabo de conexão, que é um cabo de conexão de USB tipo C e de USB convencional, daquelas mais simples e comuns mesmo. Tá? Então, na imagem vai ficar mais claro. Então, nós temos aqui à esquerda, que é o tablet, um tablet, um aplicativo que vai estar instalado nele. É um tablet da Samsung com sistema operacional Android. A capa de proteção na cor vermelha vai estar fazendo a guarda, né, tentando minimizar qualquer possível impacto ao equipamento. Tá? Vale ressaltar que esse equipamento ele não veio originalmente vinculado aos transdutores que estão aqui à direita. Ele na verdade teve a instalação do aplicativo, mas na ausência deste tablet da Samsung, um outro equipamento com sistema operacional Android poderia também ser utilizado. Até um próprio celular com aplicativo pode ser instalado e com um fácil processo de instalação do aplicativo Philips Lumify, o colega pode conseguir também acessar o aplicativo e as suas funções, inclusive podendo fazer manuseio dele mesmo sem estar conectado ao transdutor. Então ele pode fazer pequenas funções até a título de treinamento. Esse equipamento vai estar, os transdutores, né, que estão aqui à direita, os três, daqui a pouco eu falo um pouquinho melhor sobre eles, eles estarão nessa bolsa cinza que vai vir acompanhando também o tablet, além do cabo USB tipo C, que está ali também à direita. Então, só para trazer um detalhamento, essa imagem, né, um pouco mais refinada dos cabos, por incrível que pareça, eles na verdade vão utilizar conexões relativamente comuns. Então temos aqui à esquerda aquela USB tipo a mais comum de todas, né, até relativamente antigo. A gente poderia até pensar por que o equipamento tão novo com conexão antiga, mas a ideia é justamente trazer um equipamento que possa, em um eventual dano ao seu cabo, ser rapidamente convertido ser utilizado, né, um cabo comum, sem necessidade de fazer uma solicitação ao fabricante. Né? Então, isso acaba sendo prático do ponto de vista operacional. E na direita, onde tem o nome Philips, a gente tem um USB tipo C. Óbvio que o cabo do fabricante ele vai ser sempre superior, né? Você vê pela qualidade, a proteção que eu vou mostrar em detalhes mais à frente e até a espessura do fio. Então, ele acaba tendo requisitos que acabam sendo bem superiores aos equipamentos comuns. Então a ideia é que a gente preserve o equipamento o máximo possível. Os transdutores que virão serão três, né, que vieram, já estão conosco, inclusive vai fazer parte deste treinamento. São os transdutores convexos, lineares e os setoriais. Né? Então é um conjunto de três equipamentos. O transdutor convexo é esse aqui que está ao centro
né, entre os três e mais inferior, ele realmente só você olhar para a parte superior dele, né, onde está aquele desenho em cinza, que daqui a pouco eu vou entrar em detalhes sobre ele, ele vai ser utilizado para os exames, para a realização de exames abdominais e obstétricos, entre outros, né? Isso aqui é só título de exemplo, né? Lembrando que o transdutor convexo vai gerar imagens mais profundas e também acaba isso influenciando na qualidade da imagem, que tipicamente costuma ser inferior, por exemplo, ao transdutor linear, que vai estar aqui à direita, inclusive a imagem que se gera, né, um pouco diferente também. Isso vai ficar mais claro no vídeo que virá na sequência, com o manuseio dos dois transdutores em específico. E ele pode ser utilizado, né, o transdutor linear, para alguns exames, entre eles para acesso central guiado, por exemplo, ultrassom de partes moles, músculo esquelético, até ultrassom pulmonar, por exemplo. E tem também o transdutor setorial para exame do coração. Tá? Esse setorial está um pouco à esquerda, no canto superior esquerdo ali, e ele vai ser um equipamento que a gente vai ter uma aplicação mais específica em um momento oportuno. Tá? Então, para o dia a dia, seria mais interessante termos o linear e, como uma opção interessante também, o convexo. Isso vai depender muito aí da aplicação. Mas a gente vai observar, por exemplo, que se a ideia é examinar pulmão, eu posso utilizar tanto um quanto o outro, menos o setorial aí, que não seria mais adequado. Bom, destacando aqui partes específicas do equipamento, então nós temos aqui à direita o sensor, que é justamente essa parte cinza, que ela faz contato com a parte que se deseja examinar, né? Pelo menos a parte mais externa. É importante termos o máximo de cuidado com essa parte, que é justamente ela que faz o contato, e abaixo delas estão os cristais. E dentro do próprio transdutor também, que é outro cuidado que a gente tem que ter, ele já está o software que vai gerenciar a produção da imagem. Então, o aplicativo, na verdade, ele só vai apresentar a imagem e nos permitir fazer o controle de algumas coisas que serão mostradas mais à frente. Lembrando que esse sensor ele é muito sensível, tá? Então, extremo cuidado com o manuseio dele, inclusive na higiene. Então, eu não vou utilizar, por exemplo, álcool, esse álcool comum para fazer a limpeza e higiene, porque ele costuma ressecar e fragilizar. E aí você pode danificar essa porção, essa parte específica do transdutor. O ideal também é que se utilize gel, não, o ideal não, sempre deve ser utilizado gel para fazer a redução dessa interface entre o A e o transdutor. Tá? E o gel de preferência, o gel específico para ultrassonografia. Nessa imagem que está à esquerda, ele está posicionado de lado, né? Você consegue ver uma linha cinza que é, na verdade, a sua referência visual. Esse é o index. Essa linha ela tem que ser posicionada ou sempre no sentido céfalo-caudal, né? Então virada para cima, aí vai depender do tipo de corte que você está querendo fazer, né? Tipo de exame que você está fazendo. Então ele vai estar com esse índex voltado para cima, e a depender do sentido, se você fizer, por exemplo, um movimento para ele ficar no sentido transversal, aí você vai ter ele apontando para a esquerda, justamente para que você tenha uma imagem clara e adequada, né, para que não haja uma inversão no seu exame. Então é a nossa referência principal, o índex. Então, ou ela vai estar sendo apontada para cima ou para o lado esquerdo do paciente. Eu vou mostrar para vocês agora um vídeo fazendo a conexão do cabo USB. Parece uma coisa simples, relativamente simples, e é simples, mas o problema maior não está não necessariamente na conexão, mas na desconexão do equipamento, que é justamente o ponto crítico, que não deve ser puxado, né? Deve ser encaixado e tem uma forma específica de desencaixar também. O USB comum. Só que o cabo dele tem uma travinha de segurança. O USB tipo C, que é que vai para o tablet. O que vai acontecer? Essa setinha
deve ser conectada com essa parte cinza, que sinaliza a introdução do equipamento. E essa setinha também deve ser posicionada da mesma forma. Esse encaixe aqui protege, minimiza risco de quebra. Tá? Então a ideia aqui é que na hora da retirada, movimentos para o lado sejam feitos. Se tentar puxar, ele não sai. A ideia aqui é fazer esse movimento para o lado. E aí sim você libera o equipamento. Então, só reforçando, né, o cabo tem um encaixe específico, então não deve ser forçada a uma conexão intempestiva, tá? Então a parte que vai para o transdutor é do cabo mais antigo e a parte que vai para o tablet é uma conexão um pouco mais recente, né, USB tipo C clássica. E para acessar o aplicativo Philips Lumify, ele, só repetindo, né, ele tem que estar instalado em um tablet ou um celular com a plataforma Android, então não serve para a linha Apple, né, iPhone, enfim. E ele vai, na verdade, visualizar aquela imagem que é gerada no transdutor, como já foi citado anteriormente. E assim que você faz a conexão do cabo, ele vai acessar automaticamente o aplicativo, certo? Então, neste momento, eu vou trabalhar aqui com 3 pequenos vídeos. Então, cada um deles eu vou apresentar aqui para vocês, dentro desse vídeo único, mais alongado, só que depois eles ficarão disponibilizados em separado, tá? Em links separados, para você já acessar diretamente o aplicativo, caso seja essa a sua necessidade. Então, o primeiro vídeo, ele por si só ele já acaba sendo autoexplicativo, né? Então não vou entrar em detalhes agora. O aplicativo Lumify, ele já se encontra na tela inicial assim que o equipamento é ligado, certo? Esse aplicativo ele pode até não estar aí, está em outro lugar, mas não há problema algum. Justamente porque há um reconhecimento automático do aplicativo em relação ao equipamento. Então nesse momento eu estou com o transdutor linear em mãos e já está conectado ao cabo, conforme demonstrado anteriormente, e esse cabo vai ser conectado ao tablet. Em aproximadamente 3 segundos a imagem aparece, essa imagem já dá acesso ao aplicativo. Como vocês podem ver, existem algumas imagenzinhas vinculadas a alguns sistemas que podem ser avaliados. Então, por exemplo, da esquerda para a direita, ultrassom vascular, imagens mais superficiais, pulmonar, músculo esquelético, tecidos moles. E isso aconteceu justamente porque o equipamento que eu conectei, o transdutor específico, ele era um transdutor linear. Então, o próprio aplicativo já reconhece isso e me apresenta as opções. Então, nesse caso específico, vou fazer um toque aqui, ele já vai para o ultrassom vascular. Né? Eu já vou direcionando, né, para qual tipo de exame eu posso começar. Então, se eu vou, por exemplo, utilizar um acesso central, eu quero um acesso guiado, eu vou clicar em vascular. Eu também posso mudar as opções em um menu que vai estar já disponível no próprio aplicativo. Naquelas 3 linhas do canto superior esquerdo, é um preset, né? Existe uma pré-seleção vinculada aos transdutor. Cenário 1. Eu quero fazer com que o meu aplicativo já acesse a tela de exame. Eu estou num cenário onde eu preciso fazer uma intervenção rápida. Cenário 2. Eu tenho mais tempo, é um paciente que não está crítico, mas eu quero utilizar a ultrassonografia como uma estratégia de avaliação complementar e aí eu preciso fazer um registro mais minucioso. Então você vai para o modo criar paciente. Tá? Então vou trabalhar com os modos em específico no próximo vídeo. Então, só reforçando, os 2 próximos vídeos, um falará especificamente sobre o modo scan e o outro sobre o modo criar paciente. Na verdade, eles são a mesma coisa. O que acontece é que no modo criar paciente ele cria um caminho adicional, certo? E dentro de cada um deles também eu vou falar de alguns outros detalhes.
Então, se eu desejo fazer um exame muito mais rápido, eu vou para o modo Scan. Já está selecionado aqui a opção vascular. Cliquei em Scan. Ele já me apresenta essa imagem, que é justamente a do equipamento já ligado. Se eu tivesse colocando ele com gel na parte específica que eu gostaria de examinar, você não veria essa imagem que está praticamente estática, tá? Inclusive aqui eu já vou sinalizar no canto inferior direito, existem 4 setinhas sinalizando para a ampliação da tela e eu consigo ter uma imagem um pouco mais ampliada, tá? Vou retornar aqui no mesmo lugar, canto inferior direito, voltar para essa imagem, certo? Algumas coisas eu já consigo observar aqui, como por exemplo, a presença de um botãozinho azul que simboliza um gelo, né, o freeze. Esse botão aqui ele congela a imagem. Uma outra coisa importante é que, até por preservação do equipamento, toda vez que você for desconectá-lo do tablet, esse botãozinho de freeze ele deve ser acionado, certo? E, inclusive eu congelei, né? Posso apertar aqui, ó, logo ao lado dele salvar a imagem, aquela imagem específica que eu identifiquei, eu posso salvar. Como vocês podem ver também aqui no canto inferior esquerdo tem medição, ou seja, eu posso medir aquele achado e através do touchscreen eu consigo ter também uma estimativa do tamanho daquele objeto, daquele corpo estranho, enfim, do que está sendo avaliado, tá? Bom, outras coisas que podem ser observadas aqui também no canto inferior esquerdo é a profundidade da imagem. Obviamente eu estou lidando com um transdutor linear, cuja imagem é mais superficial, mas também de melhor qualidade, mas eu consigo mexer aqui também na profundidade. E à esquerda dele eu tenho um ganho, eu consigo mexer nesses tons, então a gente vai ter uma variação nos tons mais brancos e mais acinzentados, tá? Uma outra coisa interessante é que às vezes eu preciso gerar um movimento na imagem. Então a foto pode não representar aquele achado. Nesse caso específico, eu posso ir na salvar loop, onde tem essa câmerazinha aqui, vou clicar nele. Ele vai me dar aproximadamente aí uns 2 a 3 segundos de imagem e ele salva. E isso daqui fica disponível para um acesso posterior. Então, por exemplo, eu vou aqui, clicar aqui em finalizar exame, ele vai perguntar se eu tenho certeza, às vezes por acidente você tocou, e ele já encerra. Como eu não fiz um cadastro do paciente, eu vou no banco de dados e acessar essa imagem que foi salva. Agora, se eu tiver feito pelo módulo que há paciente, essa imagem gerada ou foto ou um pequeno vídeo, ele vai ser salvo com a identificação que foi criada, que vai ser o próximo vídeo. Então, bem autoexplicativo essa parte inicial do scan. Ele tem um acesso rápido, que vai ser igual ao do criar paciente, só com essa facilidade, né? Lembrando que eu posso escolher uma outra opção, superficial, pulmonar, em músculo esquelético, tecido mole, enfim, e ele já vai dar uma pré-seleção em relação à profundidade e ganho. Então, na verdade, você acaba otimizando o tempo. Esse aqui vai ser o terceiro vídeo, que ele vai sinalizar exatamente para o modo criar paciente e alguns detalhezinhos a mais que não foram falados anteriormente. Continuando com o mesmo transdutor conectado e ainda na opção vascular, eu vou para o modo que vai me permitir fazer um registro mais refinado, fazer um cadastro do paciente, tá? Então vou clicar aqui em criar paciente, ele vai me apresentar uma tela mais detalhada, né? E nesse caso específico, se a unidade de saúde onde o paciente se encontrar, ele já passou pela triagem, já fez uma ficha, já tem uma pulseirinha, por exemplo, com um código de barras, ele pode ir na aba azul um pouco mais superior à direita e escanear o código de barras, que não é o nosso caso. Tratando-se de um cenário de SAMU ou UPA, normalmente vai registrar a unidade. Então, por exemplo, pensando em SAMU, vou registrar aqui SAMU 192, vou botar a unidade a título mais de identificação, unidade 01, unidade 01. Vou colocar o sobrenome do paciente, por exemplo, Bahia, e o nome dele, Samuca. Pronto. Além disso,
a data de nascimento, vai clicar aqui no canto à direita, né? Vai aparecer uma aba. Então, vou botar aqui, ele nasceu... Aqui só a fim de registro mesmo, tá? 1º de janeiro de 2020. E esse exame vai ser realizado por Dr. X. Ok, pronto. E aí eu já posso fazer no canto superior direito, clicar no iniciar exame, tá? Aqui tem uma outra opção, se você quiser um formulário mais detalhado, e aí já seria mais naquelas situações de exames mais eletivos, né? Você tem um detalhamento maior, sexo, indicação, enfim. Esse daqui já vai ser suficiente para o nosso registro inicial, tá? Uma outra coisa, e aí vai depender do protocolo do serviço, é ao invés do nome, colocar o número da ocorrência, certo? Mas vamos lá, canto superior direito, iniciar exame, e ele vai para essa telinha. Só que se vocês olharem, ao invés de ter no canto superior esquerdo ID rápida, a gente tem o sobrenome e o nome do paciente, tá? Seguindo aí os mesmos caminhos do anterior, do modo anterior, tá? Eu tenho uma opção aqui também de fazer o registro da imagem, então posso fazer várias fotos, né? Mostrou ali a aquisição salva, fez um bip também, sinalizando para a realização da imagem. Caso tenha alguma, no caso específico, né, de acesso vascular, você pode fazer uma mudança entre o fluxo rápido e o fluxo lento e você vai ver uma alteração da cor, né? Então, tudo que se afasta da indicação do índex do transdutor vai ter uma cor vermelha e tudo que se aproxima vai ter uma cor azul, né, para fazer o Doppler. E aí seria muito mais interessante, e aí a recomendação é que seja feito isso aí presencial para vocês entenderem essas diferenças, tá? Então volto a repetir aqui, você pode ampliar, voltar. Isso aqui é um tutorial básico, né? Então o aprofundamento vai ser feito aí com os exercícios específicos, tá? Só para vocês terem uma ideia, se eu coloquei um ultrassom pulmonar, eu altero o músculo esquelético, você vai alterando automaticamente o tamanho da imagem. O que vai mexer, isso aqui vai mexendo em algumas pré-configurações. Então vai mexendo, por exemplo, na profundidade, né? Então, toda vez que você escolhe um modo, vai mexendo automaticamente na profundidade. Isso vem pré-calculado. Se eu trocar o transdutor, esse preset ele vai vir de uma maneira diferente. Então aqui, se você quiser fazer a troca do transdutor, é o que eu vou fazer agora, eu vou dar o pause, clicando no botãozinho azul. Se quiser fazer algum registro, alguma anotação também é permitido. Estou tirando agora o transdutor linear. Vou colocar o transdutor convexo. Então, automaticamente, inclusive, o transdutor linear, ele tinha a imagem linear, obviamente, e o transdutor convexo, a princípio, a imagem dele vai ser convexa, né? Então, para exames mais profundos, ultrassom obstétrico, ultrassom abdominal, por exemplo, eu já utilizo ele. E aí, eu liberei. Olha que interessante. Eu já, pelo reconhecimento automático dele, ele já me mostrou outras opções, como, por exemplo, ultrassom abdominal. Posso fazer também ultrassom pulmonar. Posso fazer ultrassom de fígado, vias biliares, ultrassom obstétrico, enfim. Então, o próprio reconhecimento do transdutor muda a imagem, mexe na profundidade. Observe que eu já consigo ter profundidades muito maiores do que com o transdutor linear, certo? Ganham, enfim, muda-se da mesma forma. Vou finalizar o exame e aí esse registro fica salvo para um acesso futuro. E assim como o transdutor linear, que apresentou várias outras opções, como ultrassom vascular, pulmonar, músculo esquelético, partes moles, essa tela inicial ele já sinaliza para mim outras opções, certo? Então já posso ir direto, por exemplo, vou para ultrassom obstétrico, scan, e ele já vai para um acesso rápido da imagem, ok? Bom, então
Nesse momento, só fazendo uma revisão rápida sobre o conteúdo que foi apresentado, né, dentro do aplicativo. É importante lembrar que existe o modo rápido, que é o scan, e o modo mais, vamos dizer assim, onde você faz um registro mais minucioso, né, que é o criar paciente. No final das contas, depois dessa etapa vencida, o caminhar, né, do exame será realizado da mesma forma. No canto superior esquerdo sempre vai ter os três tracinhos que existem lá. Eles sempre vão apresentar as nossas opções, é como se fosse o nosso menu principal, né? E tem uma pré-seleção que estará vinculado ao transdutor. Então ele já te apresenta o que você pode e deseja visualizar. Ao lado destes traços também pode aparecer o nome, né, ID rápida se for scan, ou pode aparecer o nome do paciente, no caso, se um cadastro foi anteriormente feito. Lembrando que esse preset é vinculado ao transdutor em específico. As imagens podem ser salvas, né? Só uma revisão mesmo. E eu também posso fazer vídeos bem curtinhos, né? Esse loop. Agora eu posso também, ali dentro do próprio aplicativo, fazer vídeos um pouco mais longos, certo? Isso pode ser compartilhado a princípio, né? Via imagem, via arquivo, mas também existe outra opção que eu vou falar um pouquinho mais à frente, certo? Podem ser ajustadas a profundidade, por exemplo, né, o ganho, como a gente havia mostrado anteriormente, e já tem a opção também de fazer ajuste no fluxo, que vai nos ajudar a identificar o fluxo sanguíneo. Então, por exemplo, o sangue está se afastando do transdutor, vai ser visto como vermelho, estiver se aproximando, vai ser visto como azul. Caso aquele index, aquela linha cinza, esteja invertida no sentido oposto, a imagem que será produzida será diferente, tá? Então vai ser oposta. Então, a artéria só vai ser vista na cor vermelha, o sangue arterial só vai ser visto na cor vermelha se o índex foi posicionado da maneira correta, ou seja, ou para a esquerda se foi no plano transversal, ou para cima, né, no sentido cefálico, no caso no plano axial. E a perspectiva, aí eu havia comentado, né, que atualmente a gente pode compartilhar a imagem produzida, mas existe uma ferramenta dentro do próprio aplicativo que precisa ser habilitada, que é inserir React. Ela vai permitir compartilhar em tempo real a imagem com outra pessoa. Basta ter o cadastro, o aplicativo instalado, né? Então existem perspectivas futuras de que o colega que esteja fazendo o exame a gente sabe que é técnico dependente e depende de uma proficiência que vai sendo adquirida à medida que vai sendo feito, né? Aplicando a técnica. Então, às vezes, você pode ter um grupo de pessoas que pode lhe auxiliar à distância em tempo real, inclusive. E para finalizar, é importante lembrar que o botão freeze deve ser acionado antes de se conectar ao transdutor para minimizar danos. Se por acaso houve uma desconexão abrupta, esse botão freeze é ativado automaticamente, né? Mas tomar cuidado porque sucessivas vezes pode vir a danificar o equipamento. É importante lembrar que a desconexão ela deve ser feita com o maior cuidado possível para não quebrar o cabo, né? O principal problema de desconexão de produtos eletrônicos é justamente o cabo sendo manipulado exaustivamente, fragilizando as conexões e, consequentemente, o produto ficar indisponível. A gente sabe que o sistema é simples, né? Um USB básico tipo C, só que pode ser que nesse contexto a gente danifique a entrada do transdutor, né? Onde ele se conecta. Então, tomar bastante cuidado, assim como cuidado com aquela porção cinza que vai ser a parte de contato com o corpo do paciente. Então, evitar passar álcool, evitar não, na verdade nem evitar, é proibido higienização com álcool convencional. Então, a limpeza vai se dar aí realmente com água e sabão. Tá? Outras formas de higienização também estão sendo avaliadas para passar para as equipes, principalmente no cenário onde a gente entende que vai envolver um risco de contaminação adicional.